Seja a sua melhor versão, sabe como? Sendo cada vez mais parecida com Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso propósito de mulheres que impactam no reino de Deus? Se você tá aí pela primeira vez e ainda não faz parte, nós temos mais 2 outros vídeos aí que você pode acompanhar no meu canal. Se inscreva no meu canal, Pastora Ana Paula Farias, que está aí, ó. Você pode estar clicando, você pode estar se inscrevendo, dê aí uma curtida para que o vídeo chegue mais rápido em outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com seus familiares. Compartilhe para que outras pessoas também possam fazer parte desse propósito que irá impactar as pessoas à sua volta no reino de Deus. E esse propósito está sendo, né? Nós já estamos tendo muitos testemunhos de mulheres que estão me mandando mensagens, me mandando direct, que estão assim tendo experiências maravilhosas, amadurecendo com Deus. Então, se você tá aí, você se sente abatida, você se sente apagada pela sociedade, anulada, você pensa que você não tem valor diante dos outros, fique no vídeo. Nós temos aqui a direção de Deus para você, nós temos aqui uma promessa de Deus para você, tá bom? Uma promessa linda que Deus tem para você. Fique aí, nos acompanhe nos próximos vídeos também, tá bom? Então vamos lá? Hoje eu queria falar por que a mulher de impacto. O que é uma mulher de impacto no reino de Deus, né? É viver de uma maneira que leve os outros a Cristo. Isso é uma mulher de impacto. Que você vai viver de uma maneira que você vai trabalhar para que outras pessoas recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Olha que maravilhoso. Não tem coisa mais maravilhosa? Não tem eu falei sobre o legado no nosso último vídeo. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso? Isso é um chamado maravilhoso. E todas nós que aceitamos a Cristo como o nosso único Salvador, nós temos essa direção que Deus nos dá de levar outras pessoas também a Cristo. É inspirar outras pessoas. Uma mulher de impacto no reino de Deus é inspirar outras pessoas a terem uma relação pessoal com Deus, né? Não somente como no passado as outras mulheres fizeram isso, mas aqui e agora, neste momento você pode estar acontecendo com você agora. Eu creio que o Espírito Santo já começou a mover montanhas, começou a mover algo dentro de você, começou a mover no seu coração, na sua mente. Eu tenho certeza que coisas boas já estão acontecendo aí de dentro para fora, amém? Então, presta atenção, às vezes você está se sentindo desvalorizada, às vezes por um familiar, às vezes pelo marido, às vezes no trabalho, que isso às vezes está aqui, dentro de você. Diante da situação, diante do local onde você trabalha, onde você mora, você se sente um lixo, na verdade. E de tantas situações ruins que você já passou, você está desistindo da vida. Você entrou numa depressão profunda. Mas eu tenho aqui uma direção de Deus. Fique nesse vídeo aí porque eu tenho uma bênção de Deus para você. E olha só, eu quero falar sobre uma flor de menina, uma bênção de menina, né? Que tá lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 2, que fala sobre essa moça, essa serva da esposa de Naamã. A serva da esposa de Naamã. Ela floresceu num lugar onde tudo tinha para dar errado. Por isso que a palavra de Deus diz assim lá em Provérbios 29:20. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Então foi maravilhoso. O que eu queria mostrar para você aqui? Vamos lá, vamos ler. Lá no capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E
Era ele herói de guerra, porém leproso. Olha só, havia uma guerra entre a Síria e Israel. E durante muito tempo eles lutaram um contra o outro, né? Um lutou contra o outro muito tempo. Uma hora Israel tinha vitória, outra hora era a Síria que havia vitória. Então nessa que um tinha vitória, um povo tinha vitória ou outro, eles tomavam aquele povo que foi derrotado como escravo. E nisso que a Síria teve a vitória sobre Israel, ele dominou esse povo, né, de Israel, e acabou levando essa moça, essa menina, né, como escrava para levar para sua esposa. Então essa menina, no hebraico, né, falando no hebraico, significa assim, uma menina sem valor, trazendo para a linguagem hebraica, significa uma menina sem valor. Então, essa menina, ela se tornou escrava e tornou uma serva da esposa dele. E olha só o que ela fez. Olha só o que essa serva fez. No versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina. Quer dizer, a gente não sabe nem o nome dela, mas a gente sabe que teve essa personagem histórica e muito importante para que a glória de Deus se manifestasse. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. E Naamã era leproso. Ele era um comandante, era uma pessoa muito importante, porém ele era leproso. Disse ela à sua senhora: tomara o meu servo estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha só. Essa menina, a gente nem sequer sabe o nome dela. Porém, essa menina, essa jovem, ela só se refere como uma escrava, como uma serva. Mas ela resolveu sugerir aquele comandante uma dica ali, que em Israel havia cura. Ela não guardou aquilo para si. Ela estava correndo um risco, porque ela poderia, a esposa de Naamã poderia ficar com ciúmes dela, ele poderia ter falado assim: quem é você para se intrometer? Porém, ela não guardou a glória de Deus só para ela. Ela não ficou olhando só para a situação dela. A serva, essa serva, se for olhar diante dos olhos humanos daquela época, ela ocupava a mais baixa posição possível de uma escala naquela época, né? E você vê que ela não se calou, ela não temeu, ela foi corajosa. Ela não pensou só em si. Ela não pensou. E ela viu o sofrimento do seu senhor, né? Que ele era leproso. Você vê que na fala dela, você não vê uma revolta. Nessa fala dela, você não vê uma tristeza, mas você vê humildade. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta. Olha só que maravilha. Ela foi humilde. Ela foi ousada. Ao mesmo tempo que ela foi humilde, ela não ficou ali, né, retraída. Não, ela foi ousada. Ela falou da glória de Deus. Naamã era o comandante do exército mais poderoso da época. Ela poderia ter sido hostilizada, ela corria risco de vida, mas ela foi em frente. Aqui nós vemos que, independente da sua posição, dependente do cargo, do que você está fazendo, do lugar que você está, não importa, sempre haverá uma oportunidade para expressar o amor de Deus. Em qualquer lugar, sempre haverá uma oportunidade. Essa serva, ela não tinha o que a gente tem hoje, que é a liberdade de expressão.
Ela não tinha isso, ela era uma escrava, mas ela foi ousada, ela foi destemida, ela foi uma serva do Deus Todo-Poderoso. E a sua pequena mensagem que fala que pouco aqui na Bíblia, mas a sua pequena mensagem levou o profeta Naamã a Eliseu, né? O profeta Eliseu. Aliás, Naamã foi levado até o profeta Eliseu através dessa moça, através dessa menina, e ele obteve uma cura milagrosa. E não só obteve a cura milagrosa, que se você for ver lá em 2 Reis 5,14, olha o que ele falou depois dessa cura. Voltou ao homem de Deus, quando ele foi curado, Naamã voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, ele levou toda a comitiva, imagina. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente. Quer dizer, olha só, ele ficou tão grato que essa jovem, essa menina, não só levou ele à cura através de Deus, né? Mas também levou à salvação, né? Uma atitude de fé que produziu resultados imediatos e eternos. Quer dizer, ele reconheceu diante de toda a comitiva ali o Deus Todo-Poderoso. Ela levou a glória de Deus. Ela levou a salvação a esse comandante. Que maravilha, né? Nós vemos aqui nessa moça um dos sentimentos mais nobres que você temos que ter, que é o sentimento da empatia, que hoje em dia, como a própria Bíblia diz, que o amor de muitos estão se esfriando, isso aqui está se acabando. Hoje eu estava vendo no noticiário do rapaz, menino de 13 anos que matou a mãe, matou o irmão de 7 anos e o pai está em estado grave porque o pai tirou o celular dele. Não deixou ele jogar videogame, não deixou ele pegar o celular. E ele matou, sem dó nem piedade. Ou seja, meu Deus, que situação que a gente está chegando nos dias de hoje. Então a empatia tá muito difícil nos dias de hoje. Você vê que a gente está tendo guerra lá na Rússia, na Ucrânia. Quantas pessoas, às vezes do nosso lado, nós vemos pessoas sofrendo, pessoas que não têm o que comer, e as pessoas passam, vivem a vida como se não tivesse acontecendo nada. A empatia tá difícil. Então, o que é empatia? É a gente reconhecer a perspectiva do outro. É a gente não ficar julgando a outra. A gente parar, né? A gente abster-se de julgamentos, né? Essa é a palavra. Respeitar as emoções do outro. De repente, para você, aquilo ali é insignificante, aquilo ali não é nada, aquilo ali é uma bobeira, mas a gente tem que saber o limite de cada um. É conectar-se com as emoções da outra pessoa, saber se aquele momento ela tá chorando, então vamos se compadecer dela, vamos se colocar. Ou seja, andar com um ditado que diz, né? Andar com o sapato do outro. Para mim saber aonde que o sapato daquela pessoa tá apertando, eu tenho que usar ele primeiro, né? Eu tenho que calçar ele para saber. Então eu tenho que me colocar no seu lugar. Para mim ter empatia, eu tenho que me colocar no seu lugar. Então, e para me colocar, presta atenção, e para eu colocar no seu lugar, eu preciso sair do meu. Se eu não sair do meu lugar, eu não consigo entrar no seu. Eu não consigo me colocar no seu. Então eu não sei respeitar. Eu não vou saber a sua dor se eu não sair do meu lugar. Amém? Que maravilha, né? Então, essa jovem, essa moça, uma menina, né, na verdade, essa menina, ela saiu das suas próprias dores, porque imagina,
ela foi escrava. Depois de uma guerra, é como se fosse ali entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos supor que a Rússia venceu a Ucrânia, pegou ali a escrava, pegou aquela moça como escrava. Às vezes, de repente seus pais foram mortos, ela estava órfã, provavelmente. Foi levada para uma terra estranha, uma terra totalmente pagã, idólatra, totalmente contrária, mas ela não deixou seus princípios cristãos que ela aprendeu ali desde pequena. Ela não deixou de falar da grandeza de Deus. Ela poderia ter sido uma menina revoltada, triste, abatida. Ela tinha tudo para ser uma jovem magoada, uma jovem revoltada, com vingança, com dor. Mas ela escolheu, se esforçou em se colocar na dor do seu semelhante. Ela teve, aliás, ao invés dela cultivar a autopiedade, que é o que muitas de nós fazemos, cultivar a autopiedade, ela foi guerreira, ela teve empatia, ela optou por olhar ao próximo. Ou seja, muitas de nós, às vezes, a gente fica cultivando a autopiedade. Ai, coitadinha de mim. Ai, meu Deus, olha o que fizeram comigo. Ai, não me deram um joia no WhatsApp. Teve gente que já ficou magoada comigo porque eu não respondi imediatamente no WhatsApp. Então, olha que mundo que a gente está vivendo hoje. O mundo que a gente vive hoje é de pessoas que se a gente não der uma curtida lá nas redes sociais, se a gente não responder imediatamente, se a gente não for lá e falar tudo bem ali nas redes sociais, ela já fica magoada, triste, tendo alta piedade. Tá vendo? Ninguém gosta de mim, eu não tenho muitos seguidores, eu não sou muito curtida. Cultivando a autopiedade. E posso te dizer, essa jovem, ela optou em olhar para o próximo, como fez Jesus aqui, né? E Jesus é a expressão máxima da empatia de Deus. Olha que lindo, né? É a expressão máxima. E não importa aonde nós estamos, não importa onde você está, não importa qual lugar que você trabalha, o lugar que você mora, não importa. Há sempre alguém aí perto de você que também está enfrentando uma luta, uma dor. Pessoas precisando de ajuda. Pessoas que estão precisando de um telefonema, às vezes seu. Pessoas que estão precisando de um abraço, né? Uma amiga que está aí enfrentando uma luta dentro dela, com depressão. E às vezes até você também, né? Então, alguém está precisando de compaixão. Às vezes você é essa pessoa e o Espírito Santo está me usando para te levantar, para você parar de ter essa autopiedade e tomar um posicionamento como essa jovem, como essa menina fez. Ela impactou o reino de Deus. Ela impactou as pessoas à sua volta. E por que florescer? Por que eu falo de florescer aqui no começo do vídeo? A correria do dia a dia, a loucura nossa do dia a dia, das horas, estão fazendo as pessoas, estão nos fazendo insensíveis, né? Insensíveis. Elas estão fazendo a gente insensível ao florescer. Nosso capricho não está se atentando nesse detalhe da natureza. A gente olha o fruto ali, a gente já quer pronto. Hoje em dia a gente já quer até, se pudesse a laranja vir já espremida, seria melhor ainda, né? A gente não quer nem saber como que aconteceu o processo. A gente não vê ali que teve uma flor que surgiu e daquela flor teve um fruto. Nós queremos ir direto, hoje em dia com a correria que nós temos, nós queremos ir direto ao fruto. Nós queremos estar ali direto ao fruto. Muito do que se ouve nos ambientes de trabalho,
E até dentro das igrejas, infelizmente, até dentro das igrejas, né? Não a que eu frequento, não só, aliás, não só que eu frequento, mas a maioria, quase todas as igrejas que a gente vê aí, que a gente ouve, nós vivemos numa situação que se resume aos frutos, né? Tudo se resume aos frutos, cumprir metas, alcançar números, e é isso, alcançar números e cumprir metas. Nós estamos vivendo a filosofia do resultado. Essa que é a questão. Nós estamos num tempo que nós estamos vivendo a filosofia do resultado. Nós queremos tudo para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. E muitas mulheres cristãs, muitas mulheres hoje têm deixado se levar por esse estilo de pensamento. Elas se preocupam demais com o fruto e se esquecem de florescer, né? Elas se esquecem que florescer é necessário. Elas esquecem disso. Assim como na natureza, na vida, é impossível, não há como pular etapas. Nós não podemos pular etapas. E a gente, hoje em dia, nós queremos pular etapas, nós queremos tirar essa parte de florescer e a gente já quer chegar direto ao resultado, direto ao fruto. É aonde surge a ansiedade, aonde surge o desespero, aonde surgem milhares de pessoas com ataque de pânico. Eu estava atendendo uma moça que a gente tem um bazar lá na igreja. E ela entrou lá para experimentar uma roupa no bazar. Daqui a pouco eu tô lá. Ela vem lá de dentro do banheiro, tremendo. Pelo amor de Deus, eu tô tendo um ataque de pânico. Eu tenho isso direto, eu tô quase perdendo o meu trabalho. E ali eu fiz uma oração nela, mandei sair o mal e pedi que a paz de Deus entrasse. Pronto, ela respirou fundo e ficou bem. Mas por quê? Porque hoje as pessoas estão pulando etapas, elas estão direto ao fruto, elas querem o resultado, ela quer tudo para ontem, né? E o fruto, ele virá no seu tempo devido. O fruto vai vir no tempo determinado. E isto é a promessa de Deus, como está lá em Salmos 1:3. O fruto vir... Olha só o que está escrito no Salmos 1:3. O fruto virá no seu devido tempo. E isto é promessa de Deus para aqueles que o temem. Amém? Olha que maravilha. Estou demorando um pouquinho mais hoje. Então, floresça onde você foi plantada. Entendeu? Floresça aí. Faça a diferença. Porque às vezes, para florescer, não precisa você mudar de cidade, não precisa você mudar de estado, não precisa você mudar da onde você está, da sua igreja, do seu local de trabalho, da sua casa. Não, minha amiga. Você pode florescer exatamente onde você está. Então, na sua igreja, na sua família. Você não precisa trocar de marido, você não precisa trocar de filho, você não precisa trocar de casa e nem de família. É no seu ambiente que você vai florescer e vai fazer a diferença. Foi Deus que te colocou aí. Foi Deus quem plantou você aí. E Ele mesmo vai te capacitar e vai te dar a direção que você tanto precisa, que é necessário para você obter o fruto depois, aliás, antes de primeiro você florescer e depois os frutos virão no tempo certo. Amém? Então tem muita gente que coloca dificuldade em tudo. Ah, se tivesse isso aqui. Ah, se fosse igual ali. Fica fazendo comparamento. Fica comparando. Fica colocando obstáculos. Fica colocando... tudo coloca dificuldade. Ah, porque se eu tivesse uma casa melhor. Ah, se o meu marido mudasse. Ah, se os meus filhos colaborassem. Ah, se eu tivesse uma vida financeira estabelecida. Tudo ela cria dificuldade. Seja como essa menina, a serva de Naamã. Entendeu? Você já percebeu que a maioria das nossas desculpas que damos a Deus se referem
as nossas circunstâncias, já percebeu? Nós damos desculpa para Deus. Então as condições às vezes não parecem boas o suficiente, nunca é suficiente. Então a gente se apoia nessas desculpas e nós armamos as condições, que foi o que eu falei para você. Ah, se eu morasse em outro lugar, ah, se eu morasse em outra cidade, ah, se eu tivesse um emprego melhor, ah, se o meu chefe fosse mais compreensível, enfim. Nós vivemos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas. Inclusive você é essa pessoa imperfeita. Entendeu? Nunca o mundo será perfeito. O único perfeito é o Senhor Jesus. Ele é o único perfeito. Quem tem que mudar os olhos da situação é você. Quem tem que mudar os olhos diante do que você está passando é você. Olha essa serva, né? Olha o exemplo dessa serva da mulher de Naamã. Ela não se limitou. Ela não se limitou por nenhuma condição no seu terreno. Ela estava num terreno totalmente contrário da fé dela. Mas ela floresceu num lugar totalmente impróprio, né? Mas ela considerou aquela situação, aquela oportunidade ideal para glorificar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E qual que é o seu território, minha amiga? Qual que é o seu território agora aí com você? Qual é o seu território? O nosso primeiro território que nós temos que fazer a diferença, que nós temos que ver uma oportunidade de glorificar a Deus, como a serva de Naamã, é o território da família. Esse é o seu território de influência. Qual é o seu território neste momento? O seu território de influência é o da sua família, é o do seu casamento, é o do seu filho, é o do seu marido, é o da sua vizinha, é dos seus irmãos, pessoas da sua igreja que necessitam de ajuda, o local de trabalho, o ponto de ônibus, o ônibus. Exale o bom perfume do Senhor Jesus onde você está. Seja qual for o seu território, Deus é capaz de fazer você florescer aonde você está. Basta você colocar os seus bons olhos e exalar o perfume de Jesus. Pare de reclamar, pare de desdenhar, pare de ficar para baixo. Pare de falar mais um dia nessa situação, mais um dia que eu acordo destruída, mais um dia nesse casamento falido, mais um dia com esses filhos bagunceiros, mais um dia nesse trabalho que eu não aguento mais esse trabalho, eu quero pedir demissão desse trabalho, não aguento mais, só reclamo. Pare de reclamar, faça do seu território um lugar que você vai florescer. Você tem um cheiro de quê? Lá em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui. Lá em 2 Coríntios 2,15, para terminar, fala assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com esse, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma da vida para a vida. Olha só que maravilha. Você tem cheiro, você tem exalado cheiro de quê? Se eu vivo próxima de Jesus, se eu estou sempre envolvida com as coisas de Deus, se eu estou sempre ali buscando ali na palavra de Deus, se eu sou uma pessoa que estou sempre ali direitinho nas quartas, nos domingos na igreja, na sexta-feira, se eu estou ali sempre buscando estar mais próxima das coisas de Deus, então, consequentemente, inevitavelmente, eu vou ter o perfume de Cristo. Então, quanto mais eu me aproximar de Jesus, mais eu vou adquirir o seu aroma. Agora, também acontece ao contrário. Mas antes disso, eu vou falar isso aqui que eu marquei. O perfume de Cristo, né, o perfume do Senhor Jesus, atrai o perfume que exalamos, impactando as pessoas à nossa volta.
Então olha que bacana. O perfume de Jesus atrai as pessoas. Então o perfume que exalamos, seja qual for o perfume que você está exalando, vai impactar as pessoas à sua volta. Se você está impactando para a morte, então você vai ter um casamento falido. Você vai ter o cheiro de morte, o cheiro de divórcio, o cheiro de esfriamento no casamento, o cheiro dos vícios, das brigas, das contendas na sua casa, o cheiro da falência no seu emprego, o cheiro na sua vida financeira de falência. Mas se você tem exalado o bom perfume de Cristo, seja qual for a situação que você esteja passando, qual o território, qual o local você está, então você vai cheirar, vai exalar o cheiro de vida, o perfume do Senhor Jesus. Então, se eu estou ao contrário, se eu sou aquela pessoa que eu estou tem gente que fala assim, não, agora eu vou ficar sozinho, não quero me envolver com as pessoas, eu não vou mexer com esse negócio de igreja não, porque toda vez que a gente se envolve, eu quero ficar quietinha no meu canto. Então você se mete no seu casulo, você não olha para a dor do próximo, você não olha você não tem empatia pelas outras pessoas, você começa a se isolar, você faz um casulo, você fica na sua bolha. O que vai acontecer? Por mais que você fale que você ore, mas se você não colocar em prática aquilo que você aprendeu, Jesus ia de aldeia em aldeia. Jesus ia onde as pessoas estavam sofridas. Agora, se você vem me falar, você tá trancado, você tá dentro de casa, né? Aí no seu mundinho, o que você vai acontecer com você? Você vai começar a ficar frustrada, você vai começar a olhar só para você vai desenvolver a ansiedade, a depressão, o egoísmo, o egocentrismo, você vai idolatrar você mesmo, que você acha que você é maravilhosa, que ninguém está suficientemente ao seu alcance, ninguém chega aos seus pés. Você vai desenvolver isso na sua cabeça, você sabia? Porque o mal vai entrar aí negativamente. Então, quando nós estamos longe, nós somos flores sem perfume. E o pior do que não ter o perfume de Cristo é ter cheiro desagradável. Entendeu? Cheiro de defunto, cheiro de cadáver. Então, você tem que ver se você não está cheirando cadáver, espiritualmente falando. Você já viu? Quando a gente vê o semblante da pessoa caída, a pessoa cabisbaixa, já tá cheirando ali o cadáver espiritualmente falando. Então, minha amiga, o primeiro território que você tem que influenciar é as pessoas à sua volta, a sua família, no seu trabalho, na igreja. Nunca se esqueça, a nossa essência é o Senhor Jesus. Uma flor de menina, uma serva, que a gente não sabe nem o nome, mas ela foi a peça-chave para glorificar o nome do Senhor Jesus, o Deus de Israel naquela época, no Antigo Testamento. Teve o mais maravilhoso dos milagres, que foi através dela. Ela não se calou. Lá na Síria, num lugar totalmente impróprio, pagão, ela falou do nome do Deus Todo-Poderoso. O seu aroma de fé, empatia, a empatia dela pela dor do próximo foi tão grande que ela esqueceu da dor dela e ela ficou até com dó do servo, do senhor dela. Ela invadiu a casa de Naamã. A empatia dela invadiu, tomou conta, floresceu, perfumou, exalou o perfume de Deus e mudou a vida daquela família. Qual perfume nós estamos dispostos a exalar hoje? Qual perfume você está disposta a exalar hoje? Seja como a serva da esposa de Naamã. Ela impactou aquela família. Ela impactou a Síria. Ela impactou todo um exército, porque a comitiva, diante de toda a comitiva, aquele comandante de um dos exércitos mais poderosos do mundo daquela época, glorificou o Deus Todo-Poderoso de Israel. Uma atitude simples dela
diante dos olhos humanos, mas diante de Deus foi de grande ousadia, interpretez e fé. Ela não ficou no seu casulo, ela não ficou cultivando a autopiedade, ela foi guerreira, ela impactou de forma que glorificou o nome do Deus Todo-Poderoso. Às vezes você quer impactar as pessoas como as atrizes, como as influencers do Instagram. E tudo isso é passageiro. Às vezes você quer impactar como uma executiva, ok? Não tem problema, você pode estudar, você pode trabalhar, mas o maior impacto que uma mulher pode ter é o impacto no reino de Deus. Porque esse impacto é eterno. O impacto do mundo, minha amiga, é passageiro, mas o impacto no reino de Deus é eterno. Tá bom? Me desculpe a demora, que Deus abençoe a todos. Nós teremos o nosso congresso para as mulheres. Prepare as suas duas concordantes. Já compartilhe com as suas duas concordantes que vai estar com você em abril, no nosso congresso para as mulheres. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.